Muito bom dia, sétimo ano. A gente vai começar com um ritmo um pouquinho mais acelerado, né? Porque eu não quero usar todas as aulas de ética, né? E quero corrigir esse atraso que a gente tá. Mas vai dar certo, né? Vamos dar um jeito. O que tiver de repetido esse ano, aí eu vejo ano que vem. Vai estar atrasada, é, professora? Só o sétimo O ano está atrasado? sétimo ano tá o sexto e o sétimo em ciências. Mais o sexto do que o... Na verdade, esses dois estão empatados, né? Esses dois estão na metade do livro. Então, a gente vai ter que roubar muitas aulas de ética, né? Na aula de ética, eu vou fazer para essas duas turmas um conteúdo bem mais enxuto do que o conteúdo das outras turmas. Mas hoje eu estou repondo aula de ciências para todo mundo, né? Porque ética tem um conteúdo mais controlado. Ciências não, né? Ciências tem um livrão aí para a gente cuidar. Mas no oitavo e no nono tá tudo certo. É mais o sexto e o sétimo. O sexto porque eu tenho que ir devagar e o sétimo porque o livro é muito grande, né? Só que alguns conteúdos do sétimo se repetem no oitavo. Aí eu vou ver aqui com a Larissa algumas questões para selecionar alguns conteúdos mais importantes. Mas eu acredito que a gente consiga ver tudo. Por isso eu quero terminar esse hoje. Planta eu sei que dá para adiantar, que ele é tranquilo. Vocês já estão conseguindo ver os slides? Agora Então, sim. eu comecei a gravar a aula, minha gente, comecei. Começou. Então, queridos, a gente começou a falar na aula passada das raízes, né? Deixa eu colocar vocês aqui para esse lado. Então, as raízes têm uma série de funções na planta, né? Nutrir a planta, né? Absorvendo os nutrientes do solo, como potássio, sódio, alumínio e uma série de outros nutrientes que uma planta precisa para viver, né? Sustentando, né? Literalmente segurando a planta no solo, seja ela árvore ou seja ela de porte pequeno, né? E também armazenar reserva de nutrientes, no caso o amido, né? Que inclusive essa reserva que as plantas armazenam, a gente vai lá e come. Mas é assim mesmo, é a vida. Cada um tem seu dia, né? Inclusive, eu amo tubérculos, eu sou fã de raízes. A segunda estrutura, em nível de crescimento, né? A gente tem raiz e agora a gente vai para o caule. Deixa eu colocar a galerinha aqui para dentro. A gente tinha raiz e agora a gente partiu para o caule, né? É uma outra estrutura muito importante. Tem uma função bem clara, o caule, né? Ele se encontra após as raízes e é responsável pela proteção da árvore e também pela condução da seiva bruta e da seiva elaborada. Então, ele sustenta a planta também, né? Como a raiz, mantém ela retinha para absorver o máximo de luz possível. Ele funciona como um sistema de tubulação por onde vão, né, os nutrientes retirados do solo para toda a planta e o produto da fotossíntese é encaminhado para os órgãos da planta. Então, tem tubulações de entrada e tubulações de saída dentro do caule, tá? E ele também segura todas as estruturas da planta, as folhas laterais, as flores do próprio fruto. Porque nesse caso aqui a gente está estudando morfologia, né? De um vegetal completo. Folha. Meu Deus, folha. Gente, quando a gente vai fazer mudinha, a gente tem que ter muito cuidado de deixar pelo menos 2 folhas, né? Se uma planta não tiver folha, não tem como ela sobreviver. Porque as plantas realizam fotossíntese e a maioria delas realizam fotossíntese através da folha. A folha é uma estrutura, né? Que vai estar voltada para o sol também, como a flor e tudo mais. E nessa folha, né, há uma camada de células, uma grande quantidade de células. Células riquíssimas em cloroplastos, né? Que são a organela celular onde a fotossíntese acontece, né? Tem aquele pigmento verde que auxilia no processo e tal. Então, a flor é o órgão supremo para a produção de alimento da planta, né? A gente tem que observar muito a qualidade das folhas dos nossos vegetais. Tanto é que todo mundo surta quando começa a ver a plantinha ficar com a folha queimada em casa. Que pode ser deficiência nutricional, né? Pode ser uma questão do solo. Aí tem gente que acha que só água vai resolver tudo, quando não é assim, né? Tem muitas coisas que a gente deve considerar na criação de plantas. Não é tão fácil como parece, né? Retirar uma planta de um local e levá-la para outro.
Até ela se adaptar, ela sofre bastante. Ou algumas não sofrem, né? Eu tenho uma planta que eu trouxe de uma região de Mata Atlântica, ou seja, ela tinha muita água, muita sombra, né? E ela não se desenvolvia lá. Ela era pequena, feinha, a folha era verde escura e redonda. Aí eu trouxe, fiquei apaixonada, né? Pedi à mulher, a mulher me deu. Aí eu trouxe para cá. Aí eu expus ela a sol, dei uma limpada nas folhas, reguei ela. No começo eu regava bastante, depois eu fui cessando, para ela ir se adaptando, né? Então todos os dias eu ia olhar de perto como estava a adaptação. E essa planta, ela passou por uma mutação, né? Ela mudou o tamanho das folhas, ela aumentou bastante e mudou a cor e o formato. Agora as folhas dela não são mais redondinhas, são pontudas, certo? E ela não é mais verde escura. Ela é um verde bem claro, como a cor desse slide aqui, dos títulos do slide, né? Então ela sofreu um processo de adaptação e mudou totalmente o visual dela para se adaptar. Isso acontece muito comigo. Na UFAL eu mudei um IP, né, que estava todo esbranquiçado, e aconteceu uma mutação na folha, ela cresceu totalmente diferente. Então, a forma como você cuida da sua planta pode mudar toda a aparência dela. Então, quem chegar na sua casa pode até não reconhecer o tipo de planta, né? Devido aos cuidados que você ofereceu. Então, minha especialidade é estressar e modificar plantas, né? Eu trabalhei muito tempo com isso. Às vezes eu estresso demais e mato. Mas é assim mesmo, né? Cientistas às vezes exageram. Principalmente quando não tem ninguém controlando eles. Mas tá linda e maravilhosa a minha planta ali, o amor da minha vida. Só não sei o nome dela ainda. E agora que ela ficou estranha, ficou pior ainda. Então, essa planta, ela permite trocas gasosas, ela tem estruturas chamadas estômatos, que parecem boquinhas. A gente ia ver lá na UFAL se a gente tivesse conseguido ir. Parece um monte de boquinhas dentro dessa planta, né? Dessa folha. Essas boquinhas se abrem para entrada e saída de gases, tá? Se tiver muito quente, elas vão ficar fechadas para que a planta não desidrate, né? Se ela ficar aberta por muito tempo, vocês podem ver que existem algumas plantas que elas estão lá para as 4 horas da tarde, murchas, né? E às vezes você rega ela e quando você olha à noite, ela tá boa, parece que nada aconteceu com ela, tá túrgida, toda esticadinha, toda rejuvenescida de novo, né? As plantas são muito plásticas, né? Elas conseguem se recuperar em segundos, se for o caso, certo? Então, se você destruiu uma planta, não foi de um dia para a noite, não. Não foi porque você esqueceu de regar um dia, não. É uma coisa que você veio fazendo há muito tempo, porque elas têm uma grande capacidade de resistência. Então, a folha ela serve para as trocas gasosas. Elas funcionam também para a questão da absorção de luz, né? Fotossíntese, que é a função máxima delas. Liberação de oxigênio, porque as plantas não respiram oxigênio, tá? Pasmem, elas produzem, mas elas não usam o oxigênio. É um lixo para elas, tá? É um excedente de metabolismo. Bom para nós, né? Que para a gente é justamente o contrário. O que elas usam para realizar tudo isso é o CO2, justamente aquilo que é lixo para nós, certo? Então veja como nós somos dependentes das plantas, elas coexistiram conosco, né? E nós desenvolvemos uma relação de dependência delas. O que é lixo para nós é importante para elas e o que é lixo para elas é importante para nós. Então nós somos dependentes, né? A existência de um está intimamente ligada à existência de outro. É por isso que a geração milênio, né, essa geração que é um pouquinho mais velha que vocês, eles são obcecados em plantar árvores, obcecados em repor o planeta, preocupadíssimos com esses incêndios que ano passado aconteceu um na Amazônia, esse ano a gente está vivendo um no Pantanal, que é uma região cheia de água, gente. E está pegando fogo agora nesse momento. Essa geração é obcecada por isso, porque a gente sabe que a nossa existência depende das plantas, né? Mesmo grande parte do oxigênio, a maior parte vindo dos oceanos, a gente precisa de plantas no ambiente terrestre, senão fica impossível de se sobreviver sem sombra, sem umidificação diária e tudo mais, né? Até a nossa água disponível, ela depende das plantas para sugar, né? Através das raízes, boa parte da água que a gente não consegue tirar do subsolo é retirada, né? E elas liberam para o ambiente, aumentando o volume de chuvas. Então, se a gente tem pouca árvore, o volume de chuva também diminui, certo? Então, é muito sério esse assunto de planta, certo? Levar o verde, levar nossas florestas e nossos biomas a sério
é importante, né? A gente teve o Dia da Árvore essa semana, foi segunda-feira, salvo me engano, ou segunda ou terça. Acho que foi terça, eu não pude dar aula. Mas as árvores têm um papel fundamental na vida de cada um de vocês, né? Se você soubesse, cada um plantava pelo menos uma árvore na frente de casa, se tivesse realmente ideia da situação grave que a gente pode enfrentar daqui para frente. Né? Elas também, além de tudo isso, servem para a transpiração, porque sim, as plantas transpiram. E quando elas transpiram é muito bom para nós, porque o ar fica muito refrescante, né? Quem aqui já ficou embaixo de uma sombra de cajueiro ou uma sombra de pé de manga, sabe muito bem que a temperatura de lá é diferenciada, né? Aquele fresquinho, aquele friozinho, aquela coisa massa que a gente vive ali embaixo daquelas árvores frondosas, cheias de folhas, é característica da transpiração, é como se fosse um ar-condicionado natural, certo? Até respirar fica mais fácil embaixo dessas plantas. Certo? É muito diferente de respirar em casa, mesmo que você tenha um ar-condicionado. Flores, né? É uma das minhas partes favoritas da planta, né? Eu sou especialista em folha, mas eu gosto muito de flor, apesar de elas terem me levado a muitas notas baixas na vida. Ela está presente somente nas angiospermas, né, que precisam de uma reprodução bem específica, né? Ela é óbvio, o aparelho reprodutor, é por isso que ela assim foi toda trabalhada para seduzir, tá? A flor, a função dela é seduzir seres humanos, seduzir insetos, outros tipos de animais, tá? Ela tem que ser bonita, ela tem que ser vistosa, ela tem que ter um cheiro forte para atrair, né? Esses animais, né? Mesmo que para nós o cheiro seja ruim, ela tem que ter um odor e uma aparência muito atrativa para que a planta seja fecundada. É por isso que a angiosperma ela apela. A angiosperma ela apela de todas as formas, né? Com flores, com frutas, ela joga tudo mesmo para conseguir o que ela quer, que é se reproduzir e dominar o mundo. E conseguiu. Ela contém tanto os gametas masculinos, que estão aqui nas anteras, tá? Nesses fiozinhos, como o aparelho reprodutor feminino, que é o fiozinho mais grosso e normalmente central. O que for dominante é o feminino. E os menorzinhos secundários são os masculinos, tá? A planta ela nunca vai se autofecundar, lembrem disso, né? Ela sempre vai depender de um inseto ou de um animal que vai trazer restos de pólen de uma outra planta da mesma espécie que vai acabar fecundando ela. Normalmente o aparelho reprodutor da planta ele tem idades diferentes. Então, se a parte feminina estiver madura, provavelmente a parte masculina não vai estar, né? Isso é um mecanismo para impedir a autofecundação, que seria basicamente clonagem. E todos vocês já sabem, inclusive responderam na aula, que isso não é viável, né? Porque se acontecer de vir uma doença, todos aqueles indivíduos clonados vão morrer, porque nenhum tem um gene especial que possa sobreviver, que possa aguentar a doença, né? A parte masculina a gente chama de androceu e a parte feminina a gente chama de gineceu, tá? Homem é com A, mulher é com G. Se quiser um macetezinho para lembrar. Androceu e ginoceu. O fruto, né? Maravilhoso também. Ele está presente somente nas angiospermas, novamente, né? É o órgão responsável pela proteção da semente. Aqui vocês estão vendo uma melancia. Uma melancia naturalzinha, não é aquela melancia sem semente bizarra de laboratório, não. Aquilo ali não é normal, gente. Por mais que seja fácil, cuidado com essas coisas. Procurem uma coisa, né? Mas como a natureza quer, devolva a matéria orgânica. Uva sem semente, melancia sem semente. Deixem de ser preguiçosos. Como é que vocês vão propagar aí a matéria? Vocês podem ver que nós temos algumas sementes e uma grande quantidade de polpa, né? De polpa e de casca. De polpa e de casca, tá? Que é o mesocarpo e o pericarpo, para proteger essa semente, certo? E garantir que bactérias não a ataquem, garantir que nós não a comamos, né? Então, a planta é capaz de dar açúcar para a gente, dar reserva de vida dela, para que a gente não queira comer a futura filha dela, que cada uma dessas sementes aí é uma filha. Então, ela oferece uma série de coisas para que a gente não ataque o filho dela. Ela faz isso com os insetos também, porque até que uma praga, né, venha atacar a semente dessa planta, ela teve muito fruto para se alimentar. Então, talvez ela não ataque, né? O fruto é um mecanismo de proteção da semente, tá? E também um mecanismo de propagação.
porque a planta sabe que um animal retirando vai levá-la para fora, né? Então, ela é estimulada a produzir muitos frutos, desde que ela seja muito espalhada. É uma forma de chamar a atenção dos animais para dispersar as sementes para lugares distantes, né? Então, foi uma estrutura que ela desenvolveu para chegar a lugares que ela não chegaria sozinha, né? Por motivos óbvios, a planta não se locomove. Ela nem sempre os animais vão conduzir as sementes. As gimnospermas têm isso, né? Os animais que dispersam a semente delas ou o vento. Mas a angiosperma, ela queria ir mais longe. Então, o fruto é o preço, né? Ela paga muito caro para produzir um fruto. A planta se esgota, igual uma mãe grávida, né? Todo o açúcar que ela produz vai para o fruto. A maioria dos nutrientes que ela tira do solo vai para o fruto. Então, ela dá tudo dela, né? Tem planta que só dá fruto uma vez e morre. Ela vive para ter um filho. Então, a gente tem que valorizar isso, valorizar a sementinha da planta, né? Pelo amor de Deus. Aqui era nutrição vegetal. Eu acho que não tem nutrição vegetal no conteúdo de vocês. Então, se não tem, eu não vou entrar. Voltando um pouquinho de folhas, gente. Existem modificações foliares, tá? A folha tem 2 tipos de modificações foliares conhecidas. A gente tem os espinhos, que são folhas modificadas. Quem sabe por que os espinhos são fechadinhos daquele jeito? Quem chuta aí? Dou 25 décimos para a próxima etapa. Para se proteger? De quê? De insetos, gatos, sei lá. De animais. Não. É para se proteger de uma coisa, mas não é exatamente de invasores. De insetos ou algum animal do tipo. Proteger o seu fruto, Não. Plantas com espinhos são características de que... bactérias. Não. Vírus. De coisas Não. O ar, sei lá. Os espinhos normalmente são estruturas de proteção. No caso das rosas, sim, eles são... A rosa, ela tem folha, veja bem, porque a rosa é diferente e ela não entra no meu exemplo. A rosa, ela tem folha normal, estilo peninérvia, e tem espinho. Mas o cacto, ele tem folha normal? Não. O cacto é característico de que tipo de região? Nordeste. 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 É uma região que é pobre em quê, gente? Em água? Em água. Então, qual é a lógica? Os espinhos são estruturas para ajudar a planta a se proteger de quê? Do sol. Não. Nenhuma planta quer se proteger do sol. Da perda de água. Contra a perda de água. Quem foi que falou antes da Luísa? Eu. A senhora falou primeiro. Não, mas eu falei na mesma hora. As plantas, elas têm espinhos para se proteger da perda de água. Por isso que no Texas, aqui no 25 Nordeste, na África, nós vamos ver muitas plantas que substituirão as folhas no formato de pena por espinhos, porque elas vão fazer uma fotossíntese reduzida, mas vão economizar água, porque não vão transpirar. Não dá para transpirar por espinhos, né? Se você ficar na sombra de um mandacaru, primeiro você vai estar fazendo papel de tolo, né? Que a sombra de mandacaru é toda vazada. Então, basicamente, não há sombra, né? Mas você não sentirá a mesma sensação que você sentiria embaixo de uma sombra de mangueira ou de cajueiro, tá, gente? Então, os espinhos são modificações foliares próprias para economizar água, né? Para se proteger da perda de água. Para suar menos, literalmente é isso, para transpirar menos. Aqui nessa parte de nutrição vegetal, também tem outro tipo de modificação foliar, voltando. Alguém aqui já viu um pé de maracujá? Já. Eu já. Na casa que eu morava. Tem um aqui na minha casa. Ótimo. O pé de maracujá. O maracujá é uma das minhas plantas favoritas. Porque eu amo a fruta e porque ele é bizarro. Gigante. Eu achei ele fofinho, a flor. A flor, ela é... Eu achava que ela era um inseto quando eu era criança, de tão elaborada que é. O maracujá, ele é muito exagerado, né? Ele fez uma flor que, tipo, ele pecou pelo excesso. Tudo que você imaginar tem naquela flor. Pelo, ela é roxa, com amarelo, com rosa, com branco. Ela é assustadora. Ela é linda e assustadora. Mas, mais pro caule do maracujá, né? Ele é uma planta trepadeira. Ele não tem um caule reto, né? Ele gosta de se ninhar ou em outra planta, ou num muro, ou numa cerca.
Quem tem, ou até numa varetinha que a gente coloca, né, na plantação de maracujá. Você já percebeu? Quando tinha plantação, colocava uns pau assim. É Aí tipo ia um pé um negócio de melancia. de uva. Isso, exatamente. Muito parecido com a É, estrutura dos pés de uva. Inclusive, a uva também tem essa estrutura que eu vou falar. Vocês já perceberam que o pé de caju não, maracujá, ele tem uns cachinhos no caule, que eu não sei vocês, mas eu fico sempre puxando, tentando alisar, puxando e soltando. de quê? Aquilo ali são modificações foliares também, né? Mas não são para economizar água, como é no caso dos espinhos. Ali são folhas que foram modificadas, né? Modificação do caule de folha, para prender a planta, né? Se fosse necessário, aqueles cachinhos, que o nome certo é gavinha, ele serve para prender melhor a trepadeira de maracujá em algum ambiente, para que ela possa absorver o máximo de luz possível. Então, é uma outra modificação foliar que eu achei interessante falar. Aqui, gente, eu tenho uma foto de um trabalho meu. Vocês estão conseguindo ver essa foto de célula? Eu queria que ela fosse maior. Para mostrar para vocês xilema e floema. Lembra que eu falei que o xilema, né, e o floema são os vasos condutores. O xilema, ele transporta água e sais minerais. E o floema, ele transporta o produto da fotossíntese, né, a glicose que a planta produziu, o seu próprio alimento. Essa aqui é uma foto do meu trabalho. Lindo, maravilhoso, né? Vocês estão vendo aqui que tem uma cor verde, tem uma corzinha roxa e tem essas células aqui do meio que são mais esbranquiçadas, né? Pegou menos corante. Essas estruturas em verde são as células do xilema, né? Vocês estão vendo aqui. As células que vão conduzir dentro do caule, isso aqui é um corte de folha, mas poderia ser um corte de caule. São as células que vão conduzir dentro do caule a condução, né, de água e sais minerais. Dentro da folha também ocorre, tá? Esse aqui é um corte de caule. Esse aqui é de caule, não é de folha. O de folha, ele é mais estreito, assim, mais fininho. Essa parte verde são as células do xilema. E essa parte roxa, que é maior zona, vocês estão vendo que algumas células roxas têm células roxas menores e tem células roxas maiores, tá? Essas maiores são outro tecido. Mas essas roxas menorzinhas aqui, que parecem até uma linha só, eu vou mandar essa apresentação em PDF e vocês vão conseguir ver. Elas são floema, tá? O floema que transporta a seiva elaborada, ele é muito mais estreitinho. E esse aqui do meio é o parênquima, tá? É o parênquima medular. A gente não entra nessa discussão, vocês vão estudar só isso aqui no ensino médio. Mas eu vou mandar os slides para que vocês deem uma lida. Aqui um mapa mental, aquele estilo que a gente fazia. Só por curiosidade, também pela questão do xilema e do floema, que é importante vocês conhecerem, tá? Não tem no livro, mas deveria estar. Queridos, de apresentação era isso. São 9h40, a gente tem 10 minutinhos. Vamos dar início à atividade. Vamos aí no livro para a página 176, por favor. Olha, na página 176 até tem as estruturas modificadas, né? Tem gavinha, tem espinho de roseira e espinho de mandacaru. Deixa eu botar vocês aqui desse lado. Crescer a tela. Vamos lá. Atividade, página 176. Imagine num sonho que você vai andando e resolve descansar debaixo de uma linda mangueira. Veja que coincidência. Contudo, você para só alguns instantes e avista de longe uma bananeira e resolve fazer aquele lanche. Caminhando em direção à bananeira, você se depara com uma linda praia e vai em direção àquele paraíso. É um sonho muito louco, né? Tudo de bom. Chegando lá, dá de cara com coqueiros carregados de cocos enormes, né? De repente, quando está prestes a colher um daqueles cocos maravilhosos, sua mãe o acorda do sonho. Estava na hora de ir para a escola. Mas você, sem perder tempo, pede-lhe para preparar aquela carne com cebolas que você adora.
carne logo cedo, misericórdia. Você notou no texto a variedade de vegetais? Bem, Cabe-lhes agora indicar os diferentes tipos de caule que estavam no sonho e descrever os tipos de bulbo comestível que aparece no texto. Essa questão ela é específica porque eu falei para vocês que eu não ia entrar adentro, né, dos tipos de caule, mas eu vou ajudá-los com isso. A gente tem tronco, né, que é de uma árvore da mangueira, então é um tronco comum. É um tipo de caule frondoso, cheio de madeira, normalmente pesado, né? Segundo, a gente tem a da bananeira, que é um caule subterrâneo. Quando a gente vê uma plantação de bananeira, gente, na verdade nós estamos vendo uma bananeira só. Aquilo que sobe para a terra são ramos. Então, normalmente a plantação de bananeira é um clone, né? Uma grande bananeira que deu origem a 50 outras. Cajueiro também acontece isso também, salvo me engano. Rizoma, né, que é o caule da bananeira subterrâneo. E o caule de estipe, que é o caule dos coqueiros e de algumas palmeiras, tá? É um caule que tem como se fosse linhas de crescimento. A gente consegue ver exatamente o crescimento dele pelas linhas. Quando vocês forem à praia, observem o coqueiro. Eles vão ter linhas em volta. Cada linha daquela levou um tempo para crescer, certo? E o bulbo comestível é o da cebola, né? É um tipo de caule que a gente consegue comer. deve ser ruinzinho, hein, o da cebola. Eu gosto demais. A gente come muitos caules, né? Por exemplo, a batata inglesa, a nossa querida batatinha, ela é um caule. Ela é um caule do tipo tubérculo. Muita gente acha que ela é uma raiz, mas tá errado. Raiz é a batata doce. O meu professor de bioquímica falou isso na aula e eu nunca esqueci, porque ele estava oferecendo R$10 para quem acertasse. E ninguém acertou. E eu podia ter ganhado R$10. Né? É ridículo isso. Outra vez eu perdi R$10 porque eu não... Isso é pra gente. Não, quero não fazer. Ah, quem sabe um dia na aula eu ofereça R$10 e pergunte e R$2, tá? Não foi 10. E pergunte. Quem acertar, compra um refrigerante no recreio. Acho que é o melhor incentivo, hein? Pra mim seria top. Queria que os professores fizessem isso de novo na sala. Os de direito, talvez assim eu estudasse mais. Vamos agora para a página 179, tá? Primeiro da página 179. A TV, PG, só vai dar tempo de responder eu acho. Vocês estão vendo aqui, é uma estrutura de uma planta carnívora, né? A estrutura que ela usa para capturar os pequenos animais. Essa estrutura de folhas representa algum risco para os seres humanos, gente? Sim ou não? Não. 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 Ela é muito pequena e é incapaz de provocar dano a algum ser humano. Talvez só machucar assim, bem levinho. Não, ela beija, ela segura a nossa mão se a gente colocar, mas a substância que ela produz e essa estrutura de presa não é forte o suficiente para atacar um ser humano. Amém. Ainda bem, né? É incapaz. Só pequenos insetos e pequenos animais. Essa espécie aqui é só para inseto. Tem uma maiorzinha que parece um potinho com tampa, aquela ali come até rato. Segunda questão, eu gosto, sou louca por uma daquela. Dedinho perto dela. Veja que tem um cactuzinho e ele está apontando para algumas estruturas. Letra A, né? Vamos lá. Que adaptação morfológica você identifica na estrutura indicada pelas setas? Nenhum ele está apontando para o espinho e outro ele está apontando para o caule. Eu vou explicar. O espinho a gente já sabe para que serve, né? Para que serve o espinho? Pra não sei o que da água. Pra não perder a água. Para não perder água. Vou botar aqui para economizar água. Lembre dos meus 25 décimos. Aham, sei. Para economizar água. Eu falei. E como os cactos eles têm que fechar os espinhos, gente, e a fotossíntese dele é muito reduzida, vocês perceberam que o caule dele se comporta como uma folha gigante. Olhem só para esse cactozinho. Ele todo é verdinho e fininho. Então, o caule, aqui, que está sendo responsável pela realização da fotossíntese, ele assumiu essa função da folha, né? Já que a folha está
trabalhando na economia de água, o caule está trabalhando na captação de luz para fotossíntese, né? E o caule. Ela. Oi. Espeinho. Espeinho. Espeinho o quê? Você escreveu Espinho. espinho Feio. Ah, atrás de espinho. e eu achei E que eu tava escrevi fazendo de um também. Vou espelho deixar pequeno. aqui agora. Eu não acredito que você escreveu espeinho. Ô, menina! Eu só escrevi. Misericórdia. Letra B. Misericórdia. Espinho, correjam-me. Cite uma forma pela qual a estrutura indicada contribui para a sobrevivência da região de cactos, da sobrevivência de cactos em regiões de seca, na economia de água, pô. Eles, inclusive, o caule é cheio de água. Quando a gente corta, né, e espreme assim, tem muita água. Até me assustei que uma vez o meu, como eu reguei demais, eu queria que ele criasse folha. Então, eu reguei, mas não criou folha. Ele mofou. Ele começou a liberar o líquido dele para a areia, né? Eu deixei um dia sem regar e ele, mesmo assim, ainda estava muito túrgido. E aí, ele começou a liberar uma gosma, né? Era a água que ele tinha por dentro. E saiu toda. E eu pude ver isso. Eu ficava doida com eles, estressei demais. Vamos, então, por último, né? Algumas adaptações foliares permitem, é a terceira, permitem que a folha desempenhe outras funções, além da fotossíntese e da respiração. Os, por exemplo, são estruturas que atuam como órgãos de reserva de nutrientes. Entre as estruturas a seguir, marca aquela que complementa. Gente, os espinhos não reservam nutrientes, nem as folhas, de nenhum tipo, né? Os cotilédones, sim, mas na fase de planta embrionária. Por eliminação, a resposta é a letra E, catáfilos, tá? Que são estruturas que a gente não estudou ainda, tá? Mas elas estão presentes em alguns caules. A senhora tem 2 minutos, Keila. Eu sei, mas essa é a última questão que eu ia falar hoje. Letra E, a terceira. O restante vai ficar para casa, tá? Tenham vergonha na cara de vocês, que são só 5 questões, vocês vão responder. A gente corre de segunda, rapidex. Queridos, beijo. Tchau. E por hoje é só. Tchau. Bom intervalo. Tchau, professora. Tchau. Vou mandar essa apresentação em PDF e respondam, tá? Tchau. Beijo. Vamos comer, que eu tô morta de fome.